Senhor Presidente, senhores deputados. Em primeiro lugar, uma palavra de saudação aos peticionários presentes aqui na Assembleia da República e todas as associações de doentes crónicos ou doenças crónicas e de pessoas com deficiência que dinamizaram esta petição. Largar também esta saudação aos mais de 10.000 subscritores da petição e valorizar muito o trabalho que estas associações têm desenvolvido em prol da defesa dos direitos e dos interesses dos doentes crónicos e das pessoas com deficiência, como é exemplo esta iniciativa que hoje debatemos aqui na Assembleia da República. Expressamos o nosso acordo aos pressupostos e reivindicações da petição, a criação do Estatuto do Doente Crónico e a Tabela Nacional de Incapacidades e Funcionalidades da Saúde, que garanta os direitos a estes doentes, que cria uma tabela que se adequa às especificidades e incapacidades decorrentes da doença crónica ou deficiência, dada a inadequação de se proceder à avaliação de uma incapacidade com base em uma tabela de incapacidades dirigida a acidentes ou doenças profissionais, geradora de avaliações incorretas e que terão impactos negativos nestas pessoas. Não ignoramos as inúmeras dificuldades com que se confrontam os doentes crónicos e as pessoas com deficiência, sobretudo nos aspectos que têm a ver com o acesso à saúde e ao trabalho. Destacamos aqui algumas destas questões, nomeadamente em relação ao acesso à saúde. Uma primeira questão, a retirada da isenção das taxas moderadoras aos doentes crónicos, passando a estar isentos somente se alguns atos referentes a estas mesmas doenças crónicas e não a todas as doenças crónicas, camuteando assim também a maior suscetibilidade destes doentes contraírem outras patologias. As dificuldades na acessibilidade aos medicamentos e aos medicamentos órfãos, às ajudas técnicas e dispositivos médicos. Também o pagamento da taxa no atestado de incapacidade quando vai recorrer à junta médica pela primeira vez e também na renovação, embora pela primeira vez mantenham o valor dos 50 euros, de facto um valor bastante elevado e que também cria dificuldades na acessibilidade a este mesmo atestado, retirando um atestado este que é essencial para comprovar a sua situação de incapacidade e para aceder a um conjunto de apoios por parte do Estado. Em relação às questões de trabalho, a situação também não é melhor. As recentes alterações ao Código de Trabalho tornam estes trabalhadores mais vulneráveis. Não são raras as ocorrências de injustiças e desigualdades no trabalho. Infelizmente, há muitos exemplos de despedimentos ou de não adequação do posto de trabalho ou das respectivas funções aos trabalhadores com doenças crónicas ou às pessoas com deficiência. As entidades patronais, na sua generalidade, continuam a não potenciar as capacidades destes trabalhadores, menosprezando o seu grande contributo para o desenvolvimento do país e para a criação de riqueza. É neste sentido que o PCP trouxe a este debate um projeto de resolução com o objetivo de dar um contributo para a concretização das reivindicações que nos trouxe esta petição. Recomendamos ao Governo que crie o Estatuto do Doente Crónico e a Tabela Nacional de Incapacidades e de Funcionalidades da Saúde, promovendo a participação ativa destas associações, ouvindo os seus contributos e que possa contemplar alguns aspectos, de quais destacamos a clarificação do conceito de doença crónica e a atualização da atual listagem. Reiteramos a nossa posição de revogação das taxas moderadoras, mas consideramos que deve ser garantido a estes doentes a isenção aos doentes e não às doenças, a isenção do pagamento das taxas moderadoras, assim como dos atestados médicos. Assegura a dispensa gratuita de medicamentos e facilita o acesso aos medicamentos órfãos, assim como o acesso gratuito a tratamentos, aos dispositivos médicos e a facilitação na aquisição das ajudas técnicas necessárias a cada situação concreta. Que garantam um procedimento... Vou terminar, Sr. Presidente. Que garantam um procedimento revestido de especiais garantias, proteção aos trabalhadores nos casos de cessação de contrato de trabalho, com respeito pelo princípio da proibição de despedimento sem justa causa, adequar o posto de trabalho às funções concretas, uma regulamentação do horário de trabalho que permita horários específicos para estes trabalhadores, um regime de proteção na doença dos doentes crónicos, um regime de faltas de trabalhadores com deficiência ou doença crónica que não determinem a perda de retribuição, a impossibilidade de determinar também a impossibilidade de prestação de trabalho suplementar, noturno ou por turnos e garantir a antecipação da idade da reforma sem quaisquer penalizações, caso em que tal situação seja motivada pela incapacidade ou invalidez. Disse.